Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Amém? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Fazermos a leitura. Faremos a leitura do versículo 1 ao 12. Hoje falaremos de um personagem muito importante. Aquele homem que Jesus Cristo deu testemunho dizendo que dos de nascidos de mulher ninguém fora maior do que ele, que é João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12, a palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias surgiu João, a minha tradução é NVI, só se não casar direitinho ali. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de peles de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse lugar. Agradeço também ao pastor Alexandre Carneiro por ter feito essa breve introdução. Eu não sou bom de apresentação. Meu negócio é, por favor, se coloque de pé, abre a Bíblia, fecha, senta e vamos pregar. Mas, aproveitando o gancho, de fato, é o primeiro livro, eu espero que seja o primeiro de muitos. E, na verdade, esse livro, só para que os irmãos tenham uma ideia, ele nada mais é do que o compilado de apostilas das minhas aulas. Então, eu tenho aulas sobre 1 Timóteo completas, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada aula, uma apostila. 2 Timóteo, capítulo 1, 2, 3, 4. Para cada aula, uma apostila. Tito, 1, 2, 3. Para cada aula, uma apostila. E eu vi que eu tinha muita apostila. E aí juntei tudo, fiz alguns ajustes e saiu esse livro, que nada mais é do que a interpretação bíblica dos textos de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, se você tiver interesse, de fato, tem algumas cópias ali. Será um prazer conversarmos mais e te falar mais sobre esse material. Então, obrigado aos irmãos também pela receptividade. Estivemos aqui ontem, chegamos de viagem ontem. Minha esposa estava com as crianças ali fora. E, permitindo Deus, faremos uma exposição hoje do texto de Mateus capítulo 3, falando acerca de João Batista. Eu dei uma aula recente também sobre João Batista, produzi alguns estudos. E, enfim, quando veio a mim essa oportunidade de estar aqui pregando, o conteúdo sobre João já estava fresco na minha memória, já estava preparado, e falaremos sobre este homem hoje. No versículo 1, primeiro versículo que nós lemos, a Bíblia diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Como eu sempre falo quando estou aqui, nós não podemos cair de paraquedas no texto, é importante saber de onde esse João veio, por que é que ele apareceu pregando, como que ele se encaixa nos macrotemas da Bíblia, no panorama bíblico, e principalmente eu quero finalizar essa introdução falando sobre a questão do deserto. Nós sabemos que houve um período de silêncio grande,
cerca de 400 anos entre a última profecia registrada no Antigo Testamento, que fecha ali na ordem dos livros com o profeta Malaquias, e o próprio profeta Malaquias, ele fala sobre a vinda de um Elias, e quando vem o surgimento de João e o ministério de João. Vale lembrar que Batista não é o sobrenome de João, diz respeito ao que ele fazia. Ele batizava, então ele ficou conhecido como João Batista. Esse homem, ele é fruto de um nascimento miraculoso. Seus pais, Isabel e Zacarias, nós conhecemos a história que está em Lucas, capítulo de número 1, através de uma aparição de um anjo, esse menino foi então miraculosamente gerado e ele é parente de Jesus, ok? As mães, Maria e Isabel, eram aparentadas. João surge nesse contexto de um silêncio de Deus, um grande silêncio de muitos anos, sem que se levantasse um novo profeta em Israel. João surge como essa voz profética, que é a primeira voz profética depois do período de silêncio, mas também configura como a última voz profética do Antigo Testamento. Porque sim, nós estamos na divisão bíblica no Novo Testamento, mas historicamente falando, isso aqui ainda é Antigo Testamento. Isso aqui ainda é Antiga Aliança. E João Batista, ele surge pregando no deserto da Judéia. A pergunta que eu faço para os irmãos é: por que João Batista escolheu o deserto como base de seu ministério? Será que não havia lugar para ele na cidade? Será que ele não poderia pregar junto do templo administrado pelos saduceus? Será que ele não poderia pregar junto das sinagogas dirigidas pelos fariseus? Será que não haviam portos? Será que não haviam praças? Será que não havia nenhum outro lugar disponível? Por que o deserto? Esse lugar desconfortável, esse lugar árido, esse lugar que não é convidativo, esse lugar que causa desconforto, esse lugar que causa dor, esse lugar que tem um simbolismo tão grande, esse lugar de dificuldades, esse lugar áspero. Por que o deserto? E a resposta para isso é muito simples e edifica muito a nossa vida. Os teólogos concordam que João Batista, ele decidiu romper com a cidade, porque ele entendeu que a religião da cidade estava corrompida. A religião praticada na cidade estava corrompida. As principais seitas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, eles não conseguiram preservar essa pureza que João considerava tão importante. E ele vai para um deserto. É um lugar complicado, sim. É um lugar difícil, sim. É um lugar trabalhoso, sim. Mas pelo menos lá eu não corro o risco de me corromper e de corromper a minha mensagem. Então João pensa e ele coloca na balança e ele fala assim: é melhor eu me afastar do que eu me perder. É melhor eu dar distância do que me corromper. Lá é ruim, lá é complicado, mas lá eu preservo o poder da minha mensagem. Lá eu não negocio o meu ministério. Lá não tem sedução para me tirar do meu foco. Ele vê que a cidade está contaminada e ele escolhe ir para o deserto. Deixar uma aplicação simples para a sua vida aqui, para a gente começar essa pregação. Existem contextos que não cabem para a gente. Existem lugares que não convém para a gente frequentar. Existem amizades, existem laços, existem parcerias que é melhor você perder do que daqui a pouco você está se corrompendo. É melhor você perder do que você se perder. É melhor você deixar, você se afastar, você perder por um lado para ganhar em outro lado, que é muito mais importante. Perca o amigo, perca o contrato, perca o dinheiro, perca a fama, perca a influência, mas preserve a santidade, preserve a fidelidade, preserve o relacionamento com Deus, preserve a tua posição diante do Senhor. Tem áreas que vale a pena perder para ganhar onde é mais importante. Quantos homens e mulheres de Deus eu e você conhecemos, que por não quererem perder de um lado, acabaram perdendo de outro.
Perdendo como assim, Júlio? Não perderam o dinheiro, não perderam a influência, não perderam a fama, não perderam o cachê, não perderam a posição, o glamour, a fama, mas não prega como pregava antigamente. Mas não canta mais como cantava antigamente. Mas não se posiciona como se posicionava antigamente. Então preste atenção, existem contextos, existem lugares que não cabem mais para você. Quem sabe eu estou pregando aqui, você já está lembrando, é aquela pessoa, é aquela parceria, é aquele lugarzinho, é aquele grupinho do WhatsApp que eu preciso sair, Deus já falou comigo e está repetindo agora. É aquelas coisas que eu preciso parar de fazer, aqueles amigos que eu tenho que abandonar. Perca de um lado para poder ganhar do outro. Amém, igreja? João, então, ele rompe com a religião da cidade, ele percebe que a religião da cidade está corrompida e ele então se destaca, ele vai para o deserto da Judéia. Logo depois disso, Mateus ele começa a falar sobre o conteúdo da pregação de João. O que é que este homem pregava? A ponto de, no versículo 5 da sua Bíblia, Mateus registrar dizendo assim, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Ou seja, vinha gente de todo lado, de todo canto, de tudo quanto é lugar. O que é que João pregava? Eu aposto que era vitória, só pode. Eu aposto que era prosperidade, só pode. Eu aposto que era chave, casa, porta aberta, anjo com a bandeja de prata, de ouro, isso e aquilo. Só pode ser isso, porque só isso traz gente. Só isso atrai as pessoas. Ou melhor, as multidões. Só podia ser isso. Mas quando lemos o versículo 2, está escrito, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este era o conteúdo da pregação de João Batista. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Hoje, meus amados irmãos, infelizmente, arrependimento não está na moda. Pregar o arrependimento não traz gente, não rende, sabe? Não é aquela coisa assim que você vai botar no letreiro, na entrada, não vai pagar rádio, congresso, arrependam-se. Não, isso não dá certo hoje em dia. Será? Porque João estava num lugar desconfortável. Estava num lugar difícil, complicado, longe da cidade, mas o povo saía da cidade, ia para o deserto ouvir João dizendo, arrependa-se. No evangelho de hoje, os homens conseguiram separar salvação e arrependimento. Mas no evangelho da Bíblia, tanto dos profetas quanto de Jesus e dos apóstolos, arrependimento e salvação não se separam, porque é impossível ser verdadeiramente salvo se você não passar pelo processo do verdadeiro arrependimento. E aí fica a pergunta, Júlio, o que é arrependimento? Eu vou começar dizendo para você o que não é o arrependimento. Presta atenção, arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. O que eu quero dizer com isso? Se arrepender verdadeiramente não tem a ver com aquilo que você sente ou deixa de sentir. Arrependimento não tem a ver com a lágrima que desce do seu olho ou não. Não tem a ver com o arrepio na espinha. Não tem a ver com o cabelo do braço que sobe. Não! Arrependimento não tem a ver com sentimento. O arrependimento não é quando você sente e nem quando você chora. Arrependimento não é fazer parte de uma igreja, ter uma carteirinha, ou ter um cargo, eu sou presbítero fulano de tal, eu sou diácono fulano de tal. E pior ainda, o arrependimento não é o que você acha que o arrependimento é. Porque não existe essa coisa de arrependimento à moda do cliente. Nossa, eu tive um sonho estranho ontem, parei de fumar hoje e me arrependi, sou uma nova criatura. Não, eu recebi um panfleto ontem, aquilo ali mexeu comigo e... Não. O arrependimento, os conceitos bíblicos não são aquilo que eu e você pensamos que eles são. Então, Júlio, o que é o arrependimento? Eu te respondo, o arrependimento é uma obra de Deus.
Quem opera o arrependimento não é você. Quem decide a hora, o momento de se arrepender, não é você. Quem diz se você está arrependido ou não, agora eu me arrependi, não é você. É Deus quem opera o arrependimento para a salvação de todo aquele que nele crê. Entre os fatores que envolvem o arrependimento, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, que existe um elemento que Deus usa nessa equação do arrependimento. E esse elemento chama-se tristeza. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, se não me falha a memória, eu gravei o texto aqui. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10, diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. O apóstolo Paulo diz que existem duas tristezas que operam: a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Poxa, Júlio, mas eu achei que tristeza fosse coisa do diabo. Eu achei que tristeza não fosse coisa de Deus. Deus é alegria, Deus é uhul, Deus é uau, Deus... Meus amados irmãos, antes de te jogar para cima, Ele vai te jogar para baixo. Antes de te fazer alegre, Ele vai fazer você chorar pelos seus pecados. Antes de você sorrir, você precisa amargamente chorar pela vida que você vive longe de Deus. Sim, Ele opera tristeza. Deus opera tristeza, mas a tristeza que Deus opera não vem para a morte, não vem para a perdição, não vem para a destruição, muito pelo contrário, é uma tristeza que opera para o arrependimento e que leva à salvação da nossa alma. Quantos de nós que estamos aqui já não passamos por um dia ou outro, uma experiência ou outra, uma situação ou outra, em que a gente falou: que vida miserável é essa que eu estou vivendo, Senhor? Quantos de nós aqui já não ficamos constrangidos diante de Deus pelos pecados que cometemos? Quantos de nós aqui já não ficamos envergonhados de olhar para Deus, sabendo o amor com que Ele nos amou e como nós, deliberadamente, dia após dia, voltávamos para a nossa vida de pecado? Deus opera essa tristeza que talvez você esteja sentindo agora, dizendo: como pode, Senhor? Ninguém sabe, a minha esposa não sabe, o meu esposo não sabe, o meu pastor não sabe, mas Tu sabes, Senhor, a sujeira de dentro do meu coração, Deus. Eu escondo de todo mundo, mas eu sei que os Teus olhos veem em cada canto da minha vida. E como pode o Senhor me amar, sabendo de todo o lixo que eu acumulo aqui dentro, Senhor? Sabendo dos pensamentos que eu alimento, das coisas que eu vejo, daquilo que eu faço. Como pode o Senhor me amar tanto assim? É Deus espremendo o seu coração para que desse aperto saia o arrependimento. Como eu disse, arrependimento não é quando você chora. Porque quando você chora domingo e segunda está fazendo a mesma coisa. Chora na quarta-feira, quinta-feira está errando no mesmo pecado. O arrependimento não é o que você chora, o que você sente, o que você treme, não! O arrependimento é quando você muda. Não é quando você fala assim, ó, parei de fazer, não. Não, o arrependimento é assim, ó, eu sou uma nova criatura. O que aconteceu? Não sei explicar, mas eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquela mulher. Me dá o telefone porque eu não consigo continuar dessa forma. Cara, estava tudo certo até ontem. Eu também não estou entendendo, mas eu não posso continuar, tchau. Poxa, mas você estava palavrado comigo. Eu estava, eu também não estou entendendo o que está acontecendo, mas parece que não sou
aconteceu é isso. Não é mais você. Deus operou na sua vida o arrependimento e você está começando a dar frutos dignos desse arrependimento. Perceba o que João prega, ele diz assim, no versículo de número 8, deem fruto que mostre o arrependimento. Ele não diz assim, arrependam-se, e arrependam-se, e arrependam-se, e arrependam-se, porque tem gente que vive de arrependimento e arrependimento, e arrependimento com letra minúscula. Por que aquele arrependimento que não vale de nada? Não, é arrependam-se com letra maiúscula, e comecem a dar frutos dignos desse arrependimento. A mensagem de João era simples, era direta, arrependam-se. Esse é o primeiro motivo que explica por que é que as pessoas iam até o deserto para ouvi-lo. O segundo motivo que explica isso é que João combatia também a religiosidade. Perceba o que ele diz no versículo de número 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Os israelitas, eles tinham uma mania que se estendia desde o Antigo Testamento. E essa mania está relacionada ao hábito de criar amuletos. Os israelitas tinham alguns amuletos. Se você abrir em Jeremias capítulo 7, um dos grandes amuletos dos israelitas era o templo. Eles diziam, o templo do Senhor está aqui, Jerusalém. Então essa cidade nunca vai ser destruída. O templo está aqui. Deus nunca vai permitir nada acontecer com o templo. O templo está aqui. E eles diziam, templo do Senhor, templo do Senhor. E Jeremias, se agarra em templo não. Porque quando Deus fizer a terra tremer, vai cair tudo. Eles se agarravam no templo. O que aconteceu com o templo? Destruído, saqueado. Eles se agarravam em serem o povo da aliança, não serem gentios. E aqui, na pregação de João, a gente percebe um outro amuleto dos israelitas, que era justamente a sua descendência. Eles se garantiam, colocavam a confiança no fato de que eles eram filhos de Abraão, dizendo, eu sou filho de Abraão, eu sou descendência de Abraão. Não, eu não preciso me preocupar, afinal de contas, faço parte da linhagem de Abraão. Posso te dar um conselho nessa noite? Abandone qualquer tipo de amuleto que você tiver. João Batista falou, olha, não se apeguem a isso. Das pedras, Deus pode fazer filhos para Abraão. E nós aqui criamos os nossos amuletos. Será que não criamos os nossos amuletos? Como quem diz, não, dou meu dízimo todo mês, meu dízimo está lá. Ai de Deus, se ele deixar acontecer alguma coisa com a minha vida financeira, meu dízimo está lá? Deus não deu, não. Comigo? Aqui, minha cartelinha de dízimo aqui, Tenho orgulho de mostrar lá, todos os numerozinhos. Será que a gente não coloca a nossa confiança, às vezes, em objetos sagrados? Tijolinho ungido, vassourinha ungida, rosa ungida, copo de água em cima da TV. Não, eu bebi o copo d'água da unção, nada vai acontecer comigo. Será que a gente não coloca a nossa confiança no fato de nosso pai, nossa mãe, nosso avô ser mulher e homem de oração? Deixa eu te falar um negócio, Deus não tem neto não, só tem filho. Deus não tem neto. Sua mãe ser mulher de oração, seu pai ser homem de oração, não te garante nada. Deus não tem netos, ele só tem filhos. Será que a gente não se garante no nosso tempo de casa? Não, eu sou crente desde... rapaz, deixa eu ver aqui quantos anos de crente eu tenho. Eu sou crente há muito tempo, eu tenho muito tempo de casa. Será que a gente não coloca a nossa confiança nos dons espirituais? Não, porque eu falo. Eu solto rajada de língua estranha, eu tenho visão, eu tenho cura, Deus me revela as coisas. Arrependa-se e não coloque a tua confiança em nenhum amuleto, porque a tua salvação não depende nada disso que eu falei. A tua salvação depende de um nome, de um homem chamado Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Naquele grande dia, não vai ter crente com pouco tempo de casa, nem com muito tempo de casa. Naquele grande dia não vai ter quem fale língua estranha e quem não fala.
Não vai ter quem é diácono e quem não é, quem é presbítero e quem não é, quem é da Assembleia ou quem é da Batista. Não, 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 não. Naquele grande dia, só vão ter 2 tipos de pessoa: os que se arrependeram e os que não se arrependeram. Portanto, arrependa-se enquanto há tempo. O terceiro motivo que explica por que as pessoas iam escutar João é porque a pregação de João Batista apontava para Jesus. Versículo de número 11 diz o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, glória a Deus, vem alguém mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Meus amados irmãos, a pregação de João Batista, ela apontava para Cristo. E como está difícil vermos hoje pregadores, pregadoras que têm essa mesma disposição. Que disposição, Júlio? De tirar os holofotes de si mesmos e apontar os holofotes para o Filho de Deus. Perceba o que João fez. Conta comigo. João tinha público? Tinha público. As multidões iam ao deserto ouvi-lo. João tinha discípulos? Tinha discípulos, cara. Ele tinha discípulos. João, ele tinha uma mensagem, a pregação do arrependimento. E João, ele também tinha um serviço, um ministério. Qual era o ministério de João? Batista, ele batizava. Então, perceba, João, ele montou uma estrutura no deserto. João montou uma estrutura. Ele tinha uma estrutura tranquila. Ele tinha povo para ouvir ele tinha mensagem, ele tinha discípulos, e ele ainda batizava o povo. Aí, do nada, chega um tal de Jesus. Do nada, o cara apareceu do nada. Ninguém sabe quem ele é. Filho de José, um carpinteiro qualquer. Do nada esse Jesus aparece. João poderia muito bem ter falado: tu não vai vir aqui pegar meus discípulos não, Jesus. Tu não vai vir aqui roubar minhas ovelhas não, Jesus. Não, vai caçar outro canto para você começar seu ministério. Aqui no meu deserto quem manda sou eu, Jesus. Foi isso que ele fez? Ele gritou bem alto: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se você ler no Evangelho de João, capítulo 1, sabe o que João diz? E aí não é o João Batista, né? É o João discípulo. Os discípulos de João fizeram o quê? Começaram a seguir Jesus. Deixa eu te perguntar um negócio. Se você montasse uma estrutura do zero, e quando ela estivesse ali bonita, você entregaria de bandeja para outra? Seja sincero. Se você monta uma igreja do zero, um ministério do zero, ó, eu bati o traço de cimento para levantar essas paredes aqui. E trabalha na igreja, e faz a igreja. Quando a igreja está naquele ritmo, chega um. E você fala: pode assumir, isso aqui é tudo seu. Você teria coragem de fazer isso? Nem eu, nem você. Mas João teve. João, ele entregou toda a estrutura que ele tinha montado para Jesus. E aí, um pouquinho mais para frente, alguém perguntou para João, eu acho que isso está no Evangelho de João 3, se não me falha a memória. Falou assim: João, não estou entendendo, João. Antes tu pregava, agora tu não prega mais. Antes tu batizava, agora os discípulos do outro lá estão batizando mais do que tu, João. João, antes tu estava voando, João. Aí chegou esse outro que está aparecendo mais do que você. Tu vai deixar isso barato, João? Aí João responde dizendo: deixa eu te falar um negócio, meu amigo. A noiva pertence ao noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo e já estou alegre com o que eu fiz até aqui, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Será que a gente teria coragem de fazer isso? Será que a gente teria essa fibra? João teve. E a gente precisa aprender com ele. Por isso, o nosso ministério precisa falar de Jesus, apontar para Jesus e anunciar Jesus. Hoje vivemos nos tempos das celebridades gospel, as estrelas do cristianismo.
Pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, comenta que hoje existe tietagem no meio evangélico. Nas palavras do pastor Hernandes, pregadores e cantores agem como se fossem astros de cinema. Não aceitam convite para pregar ou cantar sem exigir gordos cachês, fecha aspas. Seria bom que esse povo se lembrasse da palavra que está escrita no texto do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, onde está escrito: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei ou não dividirei a minha glória com ninguém. A glória pertence a Ele, somente a Ele e ninguém além dele. Tudo aqui é dele, por ele e para ele. O nome que aparece aqui é o dele. A última palavra aqui é dele. Quem manda aqui é ele. Todo mundo aqui obedece a ele. E se alguém tiver que ser honrado e exaltado neste lugar, que seja ele. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não caia na sedução e nem no erro de trazer a glória para você mesmo. Se existe uma coroa na sua cabeça, ela só serve para você deitar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E o último tema que faz ou fez com que a pregação de João Batista fosse tão ouvida e tão procurada é que a pregação de João Batista, ela não suavizava temas desconfortáveis. No final do versículo 11 diz assim: Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo. Em algumas traduções, né, inextinguível. Eu uso a NVI porque é que eu trouxe hoje, mas eu gosto mais da ARA. Com palha, com fogo que nunca se apaga. Meus amados irmãos, a pregação de João não era uma pregação seletiva. João, ele não era seletivo nos temas que ele pregava. Ele pregava o que ele tinha que pregar. Porque o compromisso principal de João não era com o público, era com a palavra. O compromisso principal de João não era com quem ouvia, mas sim com quem mandava. E a palavra de João, ela não tinha seletividade. Tanto que este relato de Mateus termina com um tema muito interessante. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muita dúvida existe sobre isso aqui é uma coisa só? Espírito Santo e fogo é uma coisa só ou são duas coisas? Eu estou convencido de que aqui João Batista está falando de dois batismos diferentes. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o batismo com fogo é outra coisa. Júlio, como você chegou a essa conclusão? Através da regra áurea da interpretação de texto. E qual é a regra áurea? Todo texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. Se você analisar o versículo 12, ele está, na verdade, explicando o final do 11. Ele diz assim: Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. E aí ele fala sobre duas situações diferentes. Juntará o trigo no celeiro, queimará a palha com fogo, a mesma palavra que ele utilizou. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o trigo sendo guardado no celeiro, é a salvação. E o que é o batismo com fogo? É a palha sendo queimada, é o juízo, é o inferno, é a condenação. Eu achei que quem mandava para o inferno era o diabo. Não, está escrito aqui: Jesus batizará alguns com o Espírito Santo, ele salvará alguns, e batizará outros com fogo.
ele condenará alguns. Nossa, nunca me apresentaram esse Jesus. Talvez você tenha caído ali no que o pastor Alexandre Carneiro falou antes, né? Te venderam um evangelho não bíblico. Esse é o bíblico. O próprio Cristo fala em outra passagem, não tema aquele que pode matar somente o corpo. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Meus amados irmãos, essa figura do versículo 12, ela é muito rica. Ele diz assim, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Uma eira nada mais é do que um espaço aberto, amplo, em que o trigo ele era trabalhado. Trabalhado no sentido de ser principalmente debulhado ou descascado. Ou seja, fazer a separação entre o grão de trigo e a casca, né? Eu não sou do campo, não. Também não entendo nada disso. Procurei na internet. Mas se alguém for do campo, vai saber melhor. Pensa num amendoim, sei lá. Você quebra a casquinha do amendoim, sai o caroço do amendoim e a casquinha fica do outro lado. Agora você pensa, como que o fazendeiro da Palestina do primeiro século, ele ia separar o que é casca e o que é caroço? O que é palha, né? A casca seca do grão de trigo, que tinha valor. Será que ele ia catar um por um? Isso aqui... Trigo não é do tamanho de feijão, não, gente, que dá para tirar as pedras no dedo. Não, é muito menorzinho. Como que ele fazia? Ele pegava aquele bolo todo, né? Aquela coisa toda ali, tudo misturada, e ele pegava uma pá. Às vezes um garfo de 3 dentes, assim, uma coisa maior. E ele enfiava a pá naquilo tudo. E depois o que ele fazia? Ele jogava para o alto. A palha, por ser leve, era levada pelo vento. Agora o grão de trigo, por ser mais pesado, ele voltava para baixo. Como é que Deus fará a separação entre a palha e o trigo? Respondo, ele vai jogar tudo para o alto. Ele vai jogar para o alto. O fato de você ser trigo não te livra do fato de Deus também te jogar para o alto de vez em quando. Eclesiastes diz, tudo que acontece ao ímpio acontece também ao justo. Não é assim que está escrito? Por quê? Porque nisso que Deus joga para o alto, quem é palha, vai embora. Nisso que Deus joga para o alto, quem é palha não aguenta. É levado, é soprado, é espalhado, mas quem é trigo fica. Quem é trigo permanece, passa pela sacudida de Deus, mas não sai de posição, porque não é palha, mas é trigo. Como é que Deus separa quem é justo e quem é ímpio? Ele joga todo mundo para o alto. Porque depois que ele jogar para o alto, só vai ficar quem é trigo. É por isso que a gente passa por dificuldades e permanece na presença de Deus. É por isso que a doença vem, mas a gente permanece na presença de Deus. É por isso que o desemprego vem e a gente permanece na presença de Deus. É por isso que as notícias ruins vêm, mas a gente permanece na presença de Deus. É por isso que a vida não está um mar de rosas, mas você está segurando na mão de Deus. Por quê? Porque você não é palha, meu irmão. Você é trigo, eu quero crer que você é trigo. Você não é palha, você não é restolho, você não é casca vazia. Você, depois que Deus sacudir todo mundo e jogar para o alto, João está dizendo, ele guardará, juntará o seu, olha ali o pronome possessivo, seu trigo no celeiro. Você é a propriedade de Deus. Você é a propriedade do Espírito Santo. Você tem a marca de Deus. Você faz parte do rebanho de Deus. Você não é joio, você é trigo. Todo mundo vai ser jogado para o alto, mas você vai permanecer. Você vai segurar a onda. Você não vai abandonar, abrir mão da sua fé, apostatar, blasfemar o nome do Senhor. Não! Se você fizer isso,
você só vai estar evidenciando que você é palha. Você não tem conteúdo. Você é um troço vazio. Você é um troço qualquer. Só permanece quem é trigo, quem tem peso, quem tem substância, quem tem conteúdo. É muito engraçado, porque no Salmo 1, olha o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, dá o seu fruto na época certa, e tudo prosperará. Algo assim. Não serão assim os ímpios, serão, porém, como a palha que o vento, em outras traduções, espalha. Aí continua, Ricardo, até o 6. Por isso, os ímpios, perversos, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você pode dizer amém? Eu vou finalizar com uma última observação sobre a vida de João. Falamos sobre a forma como João rompeu com o sacerdócio das cidades porque estava corrompido. Falamos sobre o conteúdo da pregação de João, uma pregação de arrependimento, uma pregação que apontava para Jesus, uma pregação que combatia a religiosidade, uma pregação que também não suavizava temas importantes. E eu vou terminar falando sobre a fidelidade que João teve ao seu ministério. Porque aí no texto de Mateus, capítulo 3, quando Mateus vai falar sobre João Batista, ele vai conectar João com uma profecia do Antigo Testamento. Ele diz que este é aquele acerca de quem foi escrito. Está no versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. Agora, se você for até João, o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 19 diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era. E ele confessou e negou: não sou o Cristo. E perguntaram: quem é você? É Elias? Não sou. É o profeta? Não. E finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta. Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. João respondeu dizendo que eu sou a voz. Vou te dar um último conselho aqui. Seja fiel ao seu chamado, ainda que isso custe a sua cabeça. Porque muito antes de João ter nascido, já havia uma profecia sobre ele, dizendo que ele seria a voz. Quando João estava vivo, ele entendeu ou entendia quem ele era, a ponto de declarar: eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu sou a voz. Sabe como é que João morreu? João morreu sendo uma voz. Ele morreu da mesma maneira. Como assim, Júlio? Ele morreu sendo uma voz. Ele morreu denunciando os pecados da corte, dizendo: não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Havia uma profecia de que ele seria a voz, ele entendeu que seria uma voz e ele terminou a vida sendo uma voz. Muita gente boa se perde no meio do caminho, porque não permanece fiel ao chamado que Deus lhe entregou. Deus te chamou para ser uma coisa e você quer ser mais. Deus te chamou para ser uma coisa, você quer ser outra. Deus te chamou para um ministério, você quer 2, 3, 4, 5, 6. Permaneça fiel ao seu chamado, ainda que isso custe a sua cabeça.
Porque o nível de fidelidade que você tiver ao chamado de Deus na sua vida vai determinar o seu nível de sucesso diante do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, o sucesso dos homens não é o sucesso de Deus. O que é sucesso hoje? É fama, é reconhecimento, é seguidor, é dinheiro no bolso, é isso, é aquilo. Então Jeremias, ele foi um fracassado. Jeremias não tinha público, deve ter morrido pobre, ninguém ouvia ele, não tinha... O que Jeremias foi? Foi um fracassado? Não. Jeremias foi um dos maiores profetas que viveu. Porque, conforme o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios, se não me falha a memória, importa que os dispenseiros de Deus encontrem-se famosos, amém? Não. Encontrem-se brilhando, amém? Não. Encontrem-se ricos, amém? Não. Importa que os dispenseiros de Deus encontrem-se fiéis. A medida do sucesso diante de Deus é a fidelidade. Lembre daquela parábola, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.